Olá, crianças, bem-vindas a mais uma Escolinha Bíblica. Uhul! Quem tá feliz, diga sim! Boa tarde! Mais alto, boa tarde! Muito bem, eu quero ver se vocês prestaram atenção no último vídeo e sabem qual é a camisa que eu estava usando. Primeiro, uma camisa xadrez. Segundo, uma camisa de uma cor só. Terceiro, uma camisa de super-herói. Quarto, uma camisa de bolinha. 3 segundos para você pensar. 1, 2, 3. Se você disse que foi a de super-herói, você acertou, muito bem. E hoje nós estamos aqui para mais uma Escolinha Bíblica. Essa semana nós recebemos uma notícia que talvez você ficou muito feliz. A notícia de que vocês ficarão mais um mês e pouquinho em casa. Mas não é férias, criança, é tempo de estudarmos, exatamente. Os professores vão mandar atividade para casa e vocês devem estudar. Em homenagem às nossas professoras queridas e professores queridos, em homenagem à escola, hoje nós vamos contar uma história que se parece com uma história bíblica, inspirado numa história bíblica, e que vocês vão ter que adivinhar, como sempre, qual é essa história. E a nossa história vai acontecer numa escola. Então, vem comigo, olha para baixo e vamos para a escola. Muito bem, chegamos na escola, aqui de azul, com o palito na mão, nós temos o professor Steve. Muito bem, ele está ali, tá vendo? A xicrinha de café dele ali do lado, de boas. Aqui o quadro negro, ou na verdade ele é verde, para ensinar as crianças. E ele tem uma turma de alunos. Nós temos o Pigman, nós temos o Lloyd, nós temos o Capitão América. Dá uma abanadinha lá, Capitão América. Muito bem. Isso, olha para a câmera. Aí. E nós temos a Jéssica. Exatamente. Temos outros alunos, mas a nossa sala está meio apertada e nós vamos contar a história com esses 4 alunos. Bem, vocês sabem o que nós fazemos na escola? Não? Alguns sabem, outros não sabem. Nós vamos para a escola para aprender. Exatamente. Aprender é muito importante, porque o conhecimento nos ajuda a compreender a vida, entender as coisas e saber como as coisas funcionam e como a vida acontece. Por isso que nós vamos para a escola. E para podermos aprender, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, para aprender, nós precisamos ouvir. Exatamente, ouvir. Precisamos ouvir o conteúdo, ouvir os ensinamentos do professor. Precisamos ouvir aquilo que nós pretendemos aprender. Segundo, nós precisamos prestar atenção. Não adianta só ouvir se nós não estamos prestando atenção. É que nem quando a mãe ou o pai chamam em casa e começam a falar com você, e você está escutando música, está assistindo televisão, está brincando com o cachorro, ouviu que o pai e a mãe chamaram, mas não está prestando atenção. Nós temos uma terceira coisa que é muito importante para quem quer aprender, que é entender, compreender. A compreensão não vem só pelo ouvir e nem só por prestar atenção. Para compreender, nós temos que entender o sentido daquilo que está sendo ensinado. Nós temos que entender qual é a lógica, como aquilo funciona, entender por que aquilo é feito daquela maneira e ensinado daquele jeito. E por último, para nós aprendermos, nós precisamos praticar. Exatamente.
Se a gente está aprendendo matemática, a forma de nós praticarmos é fazermos os cálculos corretos. Se a gente está estudando português, uma forma de nós praticarmos é fazendo textos e colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo da gramática ou estamos entendendo sobre o texto que nós estamos lendo, e assim todas as matérias têm uma forma de nós praticarmos. Então, o nosso tema de hoje fala sobre aprender. E nós temos na escola, então, esses nossos personagens. O professor Steve é um professor muito dedicado, estava atento, ensinando o conteúdo, ensinando aquilo que ele desejava que os seus alunos aprendessem. O primeiro aluno que nós vamos falar vai ser o Pinkman. Ora, o Pinkman, ele dormia muito tarde, porque ele ficava jogando joguinho no celular, ele ficava assistindo filme, ficava pintando, ficava brincando até muito tarde, mais do que deveríamos ficar, e ele ia para a escola e ele tinha muito sono, mas muito sono, a tal ponto que ele chegava a colocar a sua cabeça, estão vendo aqui? Ele colocava a sua cabeça na carteira do Capitão América para dormir. Então o Pinkman, ele simplesmente não ouvia nada do que estava sendo ensinado. O segundo exemplo que nós temos aqui é o do Lloyd. O Lloyd, ele ouvia o que estava sendo dito, mas ele não prestava atenção, porque ele queria ficar puxando assunto com todas as pessoas, ele ficava distraído, ele ficava tirando bolinha de papel, ele ficava conversando com seus colegas, ou seja, ele ouvia, mas ele não prestava atenção. Ele sabia que o professor estava falando, mas ele não compreendia, ele não entendia, porque ele não prestava atenção. E era a mesma coisa que se o professor tivesse falando ou seja, ele ouvia, não prestava atenção e não entendia. No fundo da sala de aula nós temos o Capitão América. O Capitão América, ele estava acordado, porque ele dormia na hora certa, ele estava prestando atenção, porque ele está virado, olhando para o professor Steve, e portanto ele ouvia, ele prestava atenção, mas ele não conseguia entender, porque o Capitão América estava com fome. E a fome fazia com que ele não conseguisse compreender. Ele ouvia, prestava atenção, e todas as vezes que ele ia conseguir tentar entender o conteúdo, o estômago dele roncava. Porque ele não tomava café de manhã cedo, ia para a escola sem tomar café, e a fome atrapalhava ele de tal maneira que ele não conseguia entender o que estava sendo ensinado. E por último nós temos a Jéssica. A Jéssica, ela dormia na hora que tinha que dormir, a Jéssica sentava da maneira correta que tinha que sentar para prestar atenção, a Jéssica tomava café da manhã antes de sair de casa, portanto, ela ouvia o que o professor Steve ensinava, ela prestava atenção porque ela estava atenta àquilo que estava sendo ensinado, ela entendia porque ela estava disposta a compreender e tinha condições de entender o que estava sendo ensinado. Além de tudo, a Jéssica ainda, depois que ela ouvia, ela fazia os exercícios corretamente. E porque ela ouvia, prestava atenção, entendia e praticava, então ela podia ensinar os seus colegas tudo aquilo que ela havia aprendido, ouvido e prestado atenção do professor Steve. Assim, nós terminamos a nossa historinha. Hoje ela é mais curta, mas é uma história bem importante, de como é importante nós aprendermos e o que é importante para nós aprendermos. Agora eu quero que você leia as histórias bíblicas abaixo e veja de qual daquelas histórias que Jesus contou eu me inspirei para que a gente pudesse ter essa história dessa tarde. Até daqui a pouco, crianças. E aí, crianças,
Adivinharam qual é a história? Leram os textos? Descobriram de qual história eu estava falando? Se você disse que a história que eu me inspirei para fazer, aquela história do colégio, foi a parábola do semeador, você acertou. Essa nossa história ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1, e eu vou ler de novo e explicar um pouquinho sobre o que essa história tem a ver com a escola. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu ao seu redor uma grande multidão. Tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele ensinava muitas coisas por parábolas, histórias, dizendo que o seu ensino, ouçam, um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves viram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu frutos. Outra caiu em boa terra, geminou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus começa a falar sobre essa parábola. E lá, portanto, ele diz o que significa ela. Ele falou, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, o diabo vem, retira a palavra que nelas é plantada. Outra, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo recebe com alegria. Toda vez, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, alguma perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Outra ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouve a palavra, mas quando chega as preocupações dessa vida, o engano, as riquezas e os anseios por outra coisa sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-a e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa história aqui lembra dos nossos personagens, que eu vou trazer aqui para a gente recordar e falar o que eu queria ensinar com cada um desses personagens. O professor Steve seria aquele que era o semeador. Exatamente, ele tinha algo a ensinar, né? Ele estava ensinando um conteúdo. Jesus está falando que nós somos como uma terra, que recebemos o conteúdo, recebemos o ensino, recebemos a palavra de Deus. O professor era igual ao semeador, que estava ensinando a palavra de Deus. Aí nós tínhamos primeiro o pigman. O pigman era que nem aquele solo que duro, que estava no caminho. Ou seja, ele nem ouvia a palavra ensinada pelo professor, porque ele era duro, ele não estava disposto, ele não podia ouvir, porque ele estava dormindo. Ele é igual àquele solo que estava à beira do caminho, que a semente nem penetrava, a semente do conhecimento nem penetrava. Depois nós tínhamos o Lloyd. O Lloyd era igual àquele terreno fértil, aquele terreno aquele terreno que tinha rochas embaixo. A semente era plantada, até nascia, mas como não conseguia criar raiz, ela não se desenvolvia, que é igual ao Lloyd. Ele ouvia, mas ele não prestava atenção, porque então ele não conseguia aprender. Depois nós tivemos o Capitão América. O Capitão América era igual àquele solo que tinha espinhos.
Ele ouvia, ele prestava atenção, mas ele não compreendia, porque como os espinhos sufocavam e ele não conseguia desenvolver a sua compreensão. E por último, nós temos a Jéssica, que é comparada àquele solo aonde a semente é lançada, aonde ela ouvia, prestava atenção, aonde ela podia então compreender e praticar. Assim funcionava e assim é esse paralelo, né? Essa ilustração que eu usei no solo. Assim também é na nossa vida, crianças. Muitas vezes nós estamos na escolinha bíblica, muitas vezes nós estamos na igreja para aprendermos e ensinarmos aquilo que Jesus quer falar para nós. O presente que Deus quer nos dar através da sua palavra. Mas às vezes nós estamos que nem essa terra, ou estamos que nem essas crianças na escola. Muitas vezes nós não ouvimos, algumas vezes ouvimos, não prestamos atenção, outra vez ouvimos, prestamos atenção e somos distraídos por alguma coisa que acontece. Mas só aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem prestando atenção, aqueles que estiverem ouvindo, aqueles que estiverem com seu coração aberto e dispostos, vão ouvir, entender e praticar a palavra de Deus na sua vida. Esse é o nosso desejo, que você seja igual a Jéssica, que você seja aquele solo fértil e que o seu coraçãozinho seja como aquele solo, que esteja aberto, disposto para receber a palavra de Deus, o amor de Deus, e que no seu coração possa frutificar. O que significa frutificar? Que possa ser um lugar onde a palavra de Deus cresça, se desenvolva e você possa viver o verdadeiro amor de Deus na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe, guarde vocês, uma abençoada semana e até semana que vem. Um beijo.